Olá, galerinha, mais uma aulinha de física aí. Agora a gente vai fazer duas de física para a gente terminar o conteúdo da apostila azul. Então vamos lá. Agora a gente vai discutir um assunto que é bem interessante dentro da física, que é a eletricidade. Só que a gente vai dividir aqui em duas partes. A gente vai dividir em eletrostática, que é quando a gente ainda não está preocupado com o movimento das cargas, corrente elétrica, que acontece, por exemplo, quando você liga um aparelho na tomada, um circuito de lâmpadas. Isso a gente vai discutir depois do que a gente chama de eletrodinâmica, que é quando as cargas estão em movimento. Então a gente vai dividir, claro, para entender melhor como funciona a eletricidade primeiro, para depois a gente partir para os equipamentos eletrônicos, circuitos elétricos de fato. Então vamos lá, onde que nasceu, esse conhecimento da eletricidade para o ser humano? Você deve pensar assim, quando descobriram o elétron? Não. Bem antes disso, já se tinha conhecimento dos comportamentos elétricos da matéria, só que, claro, de uma maneira bem rudimentar. E o cara que descobriu isso foi o Tales de Mileto, aquele mesmo lá da geometria, da matemática. Você tem um teorema de Tales lá sobre retas paralelas, etc. Então, esse cara também era um curioso por natureza e estudava também um pouco de física, química. Antes não tinha essa divisão, Agora que tem esse lance de dividir o conhecimento antes, os caras estudavam tudo o que lhes interessava. Mas enfim, o experimento que ele fez, que permitiu concluir ou ter noção desse comportamento elétrico da matéria, baseou-se em uma coisa bem simples. Ele pegou um pedacinho de âmbar, que é uma espécie de vidro cristalizado, ou um mineral cristalizado, na forma de rocha ali, e atritou isso aí em pedaços de lã, algum tecido que ele tinha ali. E ele observou o seguinte: esse pedaço de âmbar que ele atritou ali com a lã conseguia atrair alguns objetos de massa bem pequenininha. Por exemplo, depois que ele atritou o âmbar com a lã, ele conseguia puxar pedacinhos de papiro, que era o papel, penas de alguns animais. E aí ele ficou pensando, poxa, mas o que aconteceu aqui? O âmbar não é pegajoso, não é um material que atrai as coisas. Mas depois que eu fiz o atrito, ele passou a atrair os objetos. O que explica isso? E aí ele deu o nome de elétron, eletricidade. Claro que ele não sabia o que eram elétrons, mas é daí que vem o nome do elétron, lá quando Thomson fez o experimento que descobriu. Mas enfim, ele chamou de eletricidade. Para os gregos lá chamou de eletricidade, porque aparentemente tinha a ver com alguma propriedade ali da matéria. Então é aí que nasceu. Só que, claro, não se tinha ideia ainda do elétron e nada que veio bem depois. A gente está falando aqui de 500 a.C. Então, claro, a descoberta do elétron veio lá em 1800 e pouco, bem depois. Mas enfim, o que ocorreu então naquele fenômeno ali? Agora a gente já consegue explicar. A gente já conhece os elétrons, a gente sabe que a matéria é composta por átomos, e átomos têm núcleo positivo, composta pelos prótons, lembra disso? E elétrons a seu redor, que ficam ali na eletrosfera. Isso nós já sabemos do modelo atômico. Cansamos de discutir isso aqui, Núcleo com carga positiva e os nêutrons, e eletrosfera com os elétrons. A questão é o seguinte: quando você atrita um objeto no outro, pode acontecer de um objeto perder elétrons e o outro objeto eventualmente ganhar esses elétrons. E aí o que vai acontecer? Bom, se no fim das contas o objeto ficar com mais prótons que elétrons, esse objeto vai ficar com uma carga positiva. Eu já estudei isso. Tem a ver lá com os íons? Tem. A diferença é que nos íons, quando a gente estudou lá cátions e ânions, a gente estava preocupado com um átomo só. Aqui, quando você está falando do objeto, é lógico, o objeto não tem um átomo só. Então, são vários átomos dando seus elétrons e, claro, o outro material recebendo todos esses elétrons aí. Então, a gente diz que o objeto como um todo ficou positivo. Então, sempre que um objeto perde elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva. Por quê? Porque aí vai ter mais prótons do que elétrons no balanço ali de cargas. Então é bem simples. Se terminou com mais prótons que elétrons, o cara é considerado como um objeto positivo agora. As cargas positivas estão mandando ali naquele objeto. Elas se manifestam com mais intensidade. Já o cara que recebeu os elétrons, a gente diz que ele vai ficar com uma carga negativa. Por quê? Porque agora ele tem mais elétrons que prótons na soma
no fim das contas. Então esse cara agora tem uma carga negativa, simples assim. O comportamento negativo dele agora é muito mais pronunciado que o comportamento positivo. Significa que agora é como se ele fosse um elétron gigante. E esse cara é como se ele fosse um próton gigante. Isso é bem rudimentar. E claro, se o número de prótons e elétrons se manteve ali igual, então significa que a gente tem um corpo neutro, ok? Assim como a gente tinha átomos neutros lá. A diferença é que aqui a gente está falando de átomos apenas, mas sim do corpo como um todo. Mas a ideia é muito, muito tranquila. Então, fica evidente. Por exemplo, lá era âmbar e lã, né? Aqui eu coloquei vidro e lã. O comportamento vai ser praticamente igual. O que vai acontecer? O vidro vai perder elétrons para a lã e agora o vidro ficou positivo. Ele é como se fosse uma carga, um próton gigante. E ele consegue, então, gerar atração, porque todo mundo sabe, isso aqui é um ditado, mas é físico, os opostos se atraem. Então você sabe que se você colocar uma carga positiva próxima de uma carga negativa, as duas se atraem. Então isso é uma observação natural, não tem uma explicação muito, muito científica por trás disso, isso é observacional. A gente sabe que se colocar uma carga positiva perto de uma carga negativa, elas vão se atrair, elas vão se puxar. Assim como se a gente colocar uma positiva perto de outra positiva, elas não vão querer ficar muito perto não, elas vão se empurrar para longe. Assim como negativo e negativo. Então, cargas iguais não gostam de ficar perto, cargas opostas gostam, elas se puxam, se atraem, exercem uma força, que a gente chama de força eletrostática. Assim como acontece com a gravidade, objetos que têm massa se atraem, se puxam. Então, surge uma força ali, para ação e reação. Terceira lei de Newton, lembra? Então, voltando aqui, esse pedaço de vidro, então, se você pegar ele e aproximar de pedacinhos de papel, o que vai acontecer? O pedacinho de papel, supostamente neutro, você vai falar assim, uai, mas não vai atrair, porque o vidro está positivo, mas o papelzinho está neutro. Positivo vai atrair neutro? Vai. Mas não pela neutralidade, mas sim você tem que lembrar o seguinte, o que é um cara neutro? Não é um cara que não tem carga nenhuma, é um cara que tem positivas igual ao número de negativas. Então o pedacinho de papel que está neutro, ele tem tanto positiva quanto negativa. Então isso significa o quê? Que a parte negativa do papel vai ser atraída pelo bastão de vidro que está positivo. Então esse é um experimento que você pode fazer até na sua casa, né? Provavelmente você já deve ter feito isso. Pica uns pedacinhos de papel, pega uma régua de plástico ou um tubo de caneta, dá uma tritada no cabelo. Se o tempo estiver seco vai ser mais fácil, se o tempo estiver úmido não vai conseguir transferir muita carga, mas tudo bem. Então dá uma esfregada aí na régua no cabelo e aproxima do papel. Você vai ver que os papeizinhos grudam ali na régua. Por que está acontecendo isso? A régua ficou carregada positivamente ou negativamente e os pedacinhos de papel mesmo neutros têm as duas cargas. Então vai ocorrer uma atração ali. Não é uma atração muito forte, já que o papelzinho tem as duas, né? Então vai ser uma briga ali de atração contra a repulsão, mas ainda assim vai atrair e vai grudar ali na régua. Interessante. Era o que Tales de Mileto, lá em 500 a.C., já estava tentando explicar, só que hoje a gente já sabe com muito mais detalhe o que estava acontecendo, o que está pegando ali. Então, aqui nasce o coração da eletrostática, as cargas elétricas. Então, um objeto pode ficar positivo, desde que ele tenha mais prótons que elétrons, pode ficar negativo, desde que ele tenha mais elétrons que prótons, e pode, claro, estar neutro, desde que haja um balanço ali entre cargas positivas e negativas. E, aliado a isso, a gente tem um comportamento observacional da carga. Positivo atrai negativo, famosinho aí, os opostos se atraem. Positivo repele positivo, repelir significa empurrar para longe, não quer atrair. E negativo também repele negativo, repelir, lembra lá do repelente, né? Passa para aqui, mandar os mosquitos para longe, não para perto. Então repelir significa afastar. Então seguindo aqui, ó, ali do outro lado a gente tem uma outra ideia que é importante, que é, a gente já até viu, só que com um outro ponto de vista, que é a ideia de condutores e isolantes. O que é isso? Bom, temos materiais que naturalmente permitem o movimento de elétrons ali dentro. Deixam os elétrons se mover livremente dentro do objeto. Por exemplo, metais.
Metais são mestres nisso, por causa da ligação metálica, né, que já deixa os elétrons livres mesmo. Então os elétrons podem se mover ao longo de toda a estrutura de um metal. Por isso que a gente faz fios para conduzir a eletricidade, adivinha? De metais. Então os fios que ligam o seu carregador no celular, que ligam a TV na tomada, que ligam as lâmpadas nos interruptores, são todos metálicos. Por quê? Você quer um movimento de elétrons ao longo aí desse circuito, né, passando dentro desses equipamentos para gerar alguma transformação de energia. Por exemplo, energia elétrica virar luz na lâmpada, virar sinal da antena do seu celular, enfim. Aí tu vai transformar no que quiser, mas a gente vai discutir isso melhor depois. No entanto, condutores são os materiais que permitem isso acontecer. Sem os condutores a gente estava lascado. Como é que a gente conduzia a eletricidade, né? Como é que a gente levar as cargas elétricas de um lado para o outro? Não ia ter jeito. Então, os antagonistas aí, né, os opostos dos condutores, são os isolantes. São materiais que não permitem que as cargas elétricas, mais precisamente os elétrons, se movam dentro da estrutura. Então, por exemplo, se você quer tocar um fio que tem ali um transporte de corrente elétrica, se você tocar com a sua mão, você vai tomar choque. Mas se você usar uma luva de borracha, por exemplo, não. Então, é assim que se protege, né? Por exemplo, de uma descarga elétrica. Por que o fio aí do seu carregador, ele tem uma capinha de borracha ao redor? Porque está passando um monte de carga elétrica ali, e se você tocar diretamente no fio, você vai sofrer uma descarga elétrica, vai tomar um famoso choque. Então, essa capinha de borracha, ou essa cobertura de borracha, permite que você pegue no fio, mesmo quando o celular está carregando, você não vai sofrer nenhum choque, porque é um material isolante, não deixa os elétrons se moverem ali. Então, como exemplo, temos a borracha, a madeira e uma porção de outros materiais, né? Plásticos são bons isolantes, isopor, vidro e assim vai. Então, é um conceito bem importante lembrar. Condutores, classicamente metais, permitem o movimento dos elétrons. Isolantes, classicamente a borracha, não permitem o movimento livre dos elétrons. Bom, dito isso, nós podemos entender como gerar as cargas elétricas. Como fazer um corpo ficar positivo ou como fazer um corpo ficar negativo. A gente já viu ali o atrito, né? É o primeiro que a gente vai discutir aqui, ó. Então, o primeiro tipo de eletrização é o mais trivial. Você vai esfregar um objeto no outro. Isso funciona bem para isolantes. Para condutores, até pode funcionar, mas não funciona tão bem não. Para isolante, geralmente é melhor. Então, o atrito faz o quê? Com que um material arranque elétrons do outro e com isso, um material vai ficar carregado negativamente, esse cara que ganhou os elétrons vai ficar com uma carga negativa, e esse cara que perdeu os elétrons vai ficar positivo. Toma cuidado, somente elétrons se movem. Você só pode ganhar ou perder elétrons. Lembra que a gente já discutiu isso quando falou lá dos íons. Ah, mas por que eu não posso ganhar ou perder prótons? Uma questão lógica, os prótons estão dentro do núcleo, que é uma parte extremamente pequena do átomo, fica bem lá no interior, é muito difícil você mexer ali. Então, de fato, você não vai conseguir tirar ou colocar prótons em um átomo por atrito, por exemplo. Mas elétrons sim, porque eles ficam na parte externa, na eletrosfera, que lembra, é muito maior e é muito mais acessível, né, ali no átomo. Então, lembra, só elétrons se movem. E depois que você passou ali os elétrons, a gente mede a carga do objeto com base na quantidade de elétrons que foi transferida. Então, essa medida aí da quantidade de elétrons, né, ou da carga associada a isso, a gente chama de Coulomb. Então, o Coulomb é baseado na carga de quantos elétrons foram transferidos ali. Um elétron tem uma carga pequenininha, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Isso significa que tem aqui, ó, 18 zeros depois ali da casa decimal. Então, é um número bem pequenininho. Mas é claro, quando você faz o atrito, não vai passar um elétron só, vai passar zilhões deles e aí você consegue uma carga significativa. Então a carga é medida em Coulomb e é baseada na carga de um elétron. Quanto mais elétrons forem transferidos, maior vai ser a carga no fim das contas. Então, uma coisa interessante de você notar é que quando você atrita dois objetos, um sempre termina positivo e o outro sempre termina negativo. Por quê? Alguém vai ter que perder, alguém vai ter que ganhar elétrons. O que ganha fica negativo, o que perde fica positivo. E aí, claro,
Só pode ter, no fim, um positivo e um negativo. Um outro tipo de eletrização que é bem trivial também é o que a gente chama de eletrização por contato. Só que tem um problema. Isso só funciona com dois condutores. Uma bolinha de metal com outra bolinha de metal, isso funciona. Então, digamos que você tem aqui uma bolinha de metal que já está negativa com uma carga de -4. Eu desenhei 4 carguinhas ali. Então, se eu encostar este objeto em outro objeto neutro, o que sua intuição te diz? Ó, peguei uma bolinha de metal que está com carga de -4 e encostei em outro que está neutro. O que sua intuição te diz de como vai ficar isso aqui depois que eu separar as duas? Juntei. Lembra que quando eu conecto isso aqui, são dois condutores. Então, é possível que os elétrons daqui, ó, se movam para o lado de cá. Mas pensa comigo, se tem 4 elétrons aqui e aqui não tem nenhum, não tem carga resultante aqui, quanto da carga vai passar para o lado de cá? Vai passar as 4? Vai passar uma? 3? Não, intuitivamente tu consegue pensar, ó, se aqui tem 4 e aqui não tem nenhuma, vai passar metade. Vão ficar 2 aqui, 2 aqui. Uai, mas por que isso? Por que 2 e 2? Primeiro, uma questão de simetria, a natureza gosta de simetria. Segundo, cargas de mesmo sinal não gostam de ficar perto. Então, quando você permitir que algumas delas vão para o outro lado, elas vão. Então, desse modo, elas vão ficar mais longe umas das outras, porque agora elas são divididas. Então, é uma questão lá da repulsão que a gente viu. Cargas iguais não gostam de ficar perto. Então, elas vão se dividir de um jeito de ficar o mais longe possível. E a melhor divisão é ficar 2 de cada lado, né? Elas ainda não se gostam, mas é melhor ter uma pessoa que você não gosta perto de você do que 3, concorda comigo? Então, é uma questão de lógica. Bom, mas e se eu tiver, por exemplo, um objeto aqui, condutor, claro, com uma carga de +2 e um outro neutro? Você já entendeu, né? Na intuição, como que vai ficar a carga final? Ó, um cara de +2 e um cara neutro. Uai, vai dividir, né? No final vai ficar um cara com +1 e outro com +1 também. Só que aí você tem que tomar cuidado. Dá muita tentação de você falar assim: ah, foi porque uma positiva foi para lá. Aí ficou uma positiva lá e uma aqui. Elas estão mais longe. Não, mas próton não se move. Tá, mas como é que você resolve esse problema então? Se não pôde sair uma positiva daqui e vir para cá, como que ficou uma positiva e uma positiva? Simples. Quando você encostou esses dois caras, na verdade foi um elétron daqui para o lado de lá. E aí, um elétron consegue anular um próton, né? Então, anulou. Então, esse cara aqui ficou com uma carga de +1. Só que não saiu um elétron daqui. Se esse cara perdeu um elétron, ele ficou positivo, com a carga de +1. Então, não foi uma carga positiva daqui que veio para cá, não. Na verdade, foi o contrário, porque positiva não se move, lembra? Foi um elétron que saiu daqui e veio para cá. Anulou uma positiva, aí ficou uma positiva aqui. E como aqui perdeu um elétron, ficou positivo também. +1. Mas de forma prática, você pode pensar assim, ó. Um cara de +2 com um cara neutro termina quando? Metade para cada um. +1. Se fosse +4 e 0, ia terminar como? 2 e 2 positivo. Você pode pensar assim para ser mais prático. Mas é bom entender o que está acontecendo de fato. E finalmente, se forem cargas diferentes. Por exemplo, tem um cara de +1 aqui e encostando num cara de -3. Como é que vai ficar as cargas no final? Simples. Ó, qual que é a carga total? +1 com -3 dá uma carga total de -2. Concorda ou não? Uma negativa anula uma positiva, sobra 2 negativas. Então, você vai dividir só 2 negativas. Uma para cá, uma para cá. Então, quando for cargas diferentes, você soma as duas e divide metade para cada lado. E aí, você vai ter o resultado da eletrização por contato. Tranquilo? E finalmente, a gente tem uma outra maneira de fazer eletrização, que é deixar um corpo carregado, que é usando o que nós chamamos de indução. Essa aqui tem um raciocínio um pouquinho mais complexo. Não tão difícil, mas um pouquinho mais complexo. Então presta atenção. Ó. Imagina que aqui você tem um corpo que está neutro. Se ele está neutro, o que isso significa? Lembra que a gente viu ali? Um corpo neutro tem o mesmo número de positivas que de negativas. Então, se ele tem 3 positivas, ele também tem 3 negativas, e daí a neutralidade, né? Tem um equilíbrio de cargas. Mas aí, imagina que você faça o seguinte, ó. Deixa eu tirar esse fio aqui. Imagina que você faz o seguinte, você pega aquele bastão que você já eletrizou por atrito lá, que está positivo,
e chega perto dessa esfera que está neutra. Só que você não vai encostar não, você só vai chegar perto. Então, o que vai acontecer? Bom, os opostos se atraem. As cargas negativas que estão aqui dentro vão vir para o lado do bastão, porque elas gostam do bastão, já que o bastão é positivo. E as cargas positivas que estão aqui dentro, elas não conseguem se mover muito bem não, que lembra que próton não se move, mas elas vão meio que virar para o lado de lá. Então o que aconteceu? Aconteceu uma polarização aqui, ó. Um lado ficou carregado com uma carga negativa e o outro lado ficou positivo. Isso aqui é o que a gente chama de indução. Indução é uma separação de cargas ali. Eu fiz com que esse lado ficasse negativo e com que esse lado ficasse positivo, mas o corpo ainda está neutro, porque continua tendo a mesma quantidade de positivas e negativas. Mas e agora vem o truque. O famoso fio terra. Tu vai pegar um fio metálico, de cobre, sei lá, uma tomada da televisão, qualquer coisa, e você vai conectar nesse corpo e na terra. Daí chama fio terra. Tu vai ligar na terra mesmo, encosta no chão. E aí o que vai acontecer? Esse lado aqui está positivo. Então ele vai começar a puxar da terra o quê? Cargas negativas. Então vai começar a subir do chão aqui cargas negativas, já que o chão é uma fonte muito grande de material e tem muitos elétrons. Então vão subir elétrons para neutralizar esses caras. Eu te pergunto, quantos elétrons vão subir? 3. Por quê? Quando você neutralizar esses 3, só vai sobrar carga negativa. Carga negativa não vai querer puxar mais elétron. Beleza, pronto. Depois que subiram aí os 3 elétrons da Terra, esse cara só tem carga negativa. Só que ele não está eletrizado ainda não. Porque se você tirar esse bastão aqui positivo, ó, essas cargas voltam e o corpo continua neutro. Então, antes de você afastar o bastão, você vem aqui, ó, corta o fio terra e agora sim, tirou o bastão. Pronto, esse cara foi eletrizado e agora ele está negativo. Eletrização por indução. Então, na indução, se você chegar com um indutor positivo, o corpo fica negativo, pela atração ali das cargas negativas para o lado dele. Se, no entanto, você chegasse aqui com um bastão negativo, aqui a indução seria positiva, então o corpo ia terminar positivo. Em resumo, na indução, sempre há cargas opostas no fim das contas. Se você chegou com positivo, o corpo fica negativo. Se você chegou com negativo, o corpo fica positivo. Parecido com o atrito, que também é assim. Só o contato que leva a cargas de mesmo sinal no final, tá vendo? Não importa como eram antes. No final as cargas ficam iguais. Significa que no final os objetos sempre vão se repelir. Já no atrito e na indução, os objetos usados sempre vão se atrair no fim do processo, já que eles sempre vão ficar com cargas opostas. Isso é um assunto denso, então estuda isso com calma, faça com atenção os exercícios que eu vou mandar, que você vai conseguir absorver aí tranquilamente.